Eu sou Maria Padilha. Salve as forças da noite. Salve Exu, guardião dos caminhos e das encruzilhadas. Salve Pombagira, senhora da verdade, do silêncio e da justiça emocional. Salve os mistérios que caminham quando o mundo cala. Que essa mensagem encontre quem precisa ouvir. Axé. E hoje eu falo com você, que entrou em lugares quebrados e tentou manter tudo em pé. Você foi o equilíbrio de ambientes que já estavam em ruína antes mesmo da sua chegada. Ambientes carregados de tensão, de silêncios pesados, de conflitos mal resolvidos, de dores que ninguém queria olhar. E mesmo assim, você entrou. Você sentiu o clima logo de início. Percebeu que algo estava fora do lugar, que haviam rachaduras invisíveis, mas, em vez de recuar, você tentou equilibrar. Você ajustou o tom, pisou mais leve, pensou antes de falar, mediu palavras, controlou reações. Você virou o ponto de estabilidade onde tudo era instável. Você foi o equilíbrio na família que vivia em conflito, no trabalho onde o caos era rotina, na relação onde a emoção estava sempre à flor da pele, no ambiente onde ninguém queria assumir responsabilidade. Você não fez isso porque era sua obrigação. Você fez porque sentiu que se não fosse você, tudo desabava. E ninguém te pediu isso, mas todos se apoiaram em você. Você percebeu que quando você estava presente, as brigas diminuíam, o clima melhorava, as coisas funcionavam um pouco melhor, as pessoas respiravam. E então, sem perceber, você virou o sustentáculo emocional do lugar. Mas ninguém perguntou como você ficava depois. Você absorveu tensões que não eram suas, carregou pesos que não te pertenciam, tentou manter a paz em ambientes que nunca foram pacíficos. Você foi o equilíbrio, mas se desequilibrou por dentro. Talvez você sinta isso hoje como um cansaço profundo, uma exaustão que não passa com descanso, uma sensação de estar sempre em alerta, mesmo quando tudo parece calmo. Isso acontece porque o corpo de quem equilibra ambientes quebrados nunca relaxa por completo. Ele aprende a vigiar, a antecipar conflitos, a prever reações. Você se tornou especialista em evitar o pior. E isso te custou caro. Você deixou de ser espontâneo, de falar o que sentia, de agir como realmente era, porque precisava manter tudo funcionando. Você foi o equilíbrio, mas ninguém foi o seu. Ninguém te segurou quando você começou a cansar. Ninguém percebeu quando seu sorriso virou esforço, quando seu silêncio virou exaustão. E eu sei, porque eu vi. Eu vi quando você engoliu respostas para não piorar o clima. Vi quando você assumiu responsabilidades emocionais que não eram suas. Vi quando você tentou ser forte para que o ambiente não quebrasse de vez. Você acreditou que se você caísse, tudo cairia junto. Mas escute com atenção agora. Você não nasceu para ser o pilar de ambientes quebrados. Você não veio ao mundo para sustentar desequilíbrios alheios. Você não foi feito para se ajustar ao caos dos outros. Você fez isso porque tem sensibilidade, porque sente o ambiente, porque percebe o que ninguém fala. Mas sensibilidade não é sentença, é dom, e todo dom precisa de limite. Talvez você esteja começando a se afastar de alguns lugares agora. Talvez esteja mais quieto,
mais distante, menos disponível. E alguém pode estar dizendo que você mudou, que você esfriou, que você não é mais a mesma pessoa. Você não esfriou, você cansou de equilibrar tudo sozinho. Se essa mensagem já começou a falar diretamente com você, deixa um like agora. Isso ajuda essa mensagem a alcançar quem também viveu equilibrando ambientes quebrados. E se inscreva no canal. Aqui você não precisa sustentar nada, só ouvir e se reconhecer. Você foi o equilíbrio, mas isso não significa que você precisa continuar sendo. Existe um momento na vida em que quem sempre equilibrou começa a soltar. E esse momento assusta, porque você não sabe o que acontece quando você sai do centro. Você se pergunta: será que tudo vai desabar? Será que vão me culpar? Será que vão me rejeitar? Esses medos são comuns em quem viveu sustentando o emocional dos outros. Mas existe algo que você ainda não percebeu e que eu vou te mostrar na próxima parte. Antes disso, se sentir no coração, escreva nos comentários apenas uma frase curta. Eu fui o equilíbrio. Não para se expor, mas para se reconhecer. Continue ouvindo. Na próxima parte, eu vou falar sobre o que acontece quando o equilíbrio sai do ambiente quebrado e por que isso revela verdades que você nunca pôde enxergar enquanto estava sustentando tudo. Não vá embora agora. A mensagem ainda está só começando. Permaneça comigo. Não acelere. Essa parte costuma tocar mais fundo do que a primeira. Quando o equilíbrio sai de um ambiente quebrado, algo muito revelador acontece. O que estava sustentado artificialmente começa a aparecer. As tensões que você abafava surgem. Os conflitos que você mediava explodem. As fragilidades que você cobria ficam expostas. E muitas vezes você vira o culpado. Não porque você causou o caos, mas porque você deixou de impedir que ele aparecesse. Você precisa entender isso com clareza. O ambiente não se quebrou porque você saiu. Ele já estava quebrado. Você apenas segurava. Você foi o amortecedor emocional, o filtro, a contenção. Você segurava palavras atravessadas, amenizava atitudes duras, traduzia emoções mal expressadas, explicava comportamentos que não eram explicáveis. Você fazia o papel que não era seu, e isso te colocou numa posição perigosa. As pessoas se acostumaram a funcionar mal porque você consertava. Quando você começou a se afastar, algumas reações apareceram. Alguns se irritam, outros se vitimizam, alguns tentam te puxar de volta com culpa, outros fingem que não precisam de você, mas sentem. E isso dói, porque você percebe que o valor que te davam estava ligado ao quanto você sustentava. Você não era visto como pessoa, era visto como função. Você era o que resolve, você era o que acalma, o que segura. E quando você deixa de exercer essa função, o vínculo muda. Isso é um luto silencioso. Você perde a ilusão de pertencimento, perde a sensação de ser necessário, mas ganha algo muito mais importante: verdade. A verdade de quem fica quando você não está equilibrando. A verdade de quem só se aproximava pelo que você oferecia. A verdade de quem nunca quis realmente se ajustar, apenas se apoiar. Talvez você esteja vivendo isso agora.
Talvez esteja se sentindo deslocado, como se não coubesse mais nos lugares de antes. Isso não é perda de identidade, é realinhamento. Você está saindo do lugar de sustentação para entrar no lugar de existência. E isso é desconfortável no começo, porque você foi treinado para cuidar do ambiente, não de si, para observar o outro, não os seus limites, para manter tudo funcionando, não para se preservar. Você não aprendeu a simplesmente estar, você aprendeu a manter. Agora, quando você tenta apenas estar, vem a culpa, vem o incômodo, vem a sensação de estar falhando. Mas escute bem, você não falhou por parar de equilibrar o que nunca foi equilibrado. Você apenas deixou de se sacrificar. Se essa parte da mensagem está te tocando, deixe o like agora. Esse gesto simples ajuda essa mensagem a chegar em quem também viveu sustentando ambientes quebrados. E se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Aqui você aprende que não precisa se anular para pertencer. Existe algo que você precisa ouvir com firmeza. Não é o seu papel curar ambientes que não querem mudar. Você tentou, você fez o possível, você segurou até onde deu, mas ambientes quebrados só se transformam quando todos assumem responsabilidade e não quando uma pessoa sustenta tudo sozinha. Você foi forte demais por tempo demais. E agora, quando você se afasta, o universo começa a reorganizar as coisas. Alguns ambientes ruem, outros se ajustam e alguns simplesmente deixam de fazer sentido. Isso é parte do processo de libertação. Você começa a sentir um espaço interno que antes não existia. Um silêncio diferente. Não o silêncio pesado de quem aguenta, mas o silêncio de quem começa a se ouvir. Talvez ainda exista medo. Medo de não ser necessário. Medo de não ser chamado. Medo de ser esquecido. Mas existe algo maior se formando. O respeito por si. Na próxima parte, eu vou falar sobre o que nasce quando você deixa de ser o equilíbrio dos outros e passa a ser o seu próprio, e como isso muda completamente os seus caminhos, suas relações e a sua energia. Antes disso, se sentir no coração, escreva nos comentários: eu não vou mais sustentar o que me quebra. Não é para ninguém ler, é para você afirmar. Continue comigo. A mensagem ainda não terminou. Fique comigo mais um pouco. Essa parte costuma alcançar lugares que quase nunca permite tocar. Quando você deixa de ser o equilíbrio dos outros e começa, ainda que timidamente, a buscar o seu próprio, algo muito silencioso começa a acontecer dentro de você. Não é uma explosão. Não é um rompimento imediato, é um deslocamento interno. Você começa a perceber que viveu muito tempo fora de si. Sua atenção sempre esteve voltada para fora. Como o outro está? Como o clima está? O que pode dar errado? O que precisa ser ajustado? Você raramente se perguntava: e eu? Onde eu estou nisso tudo? Onde eu sinto agora? Porque quem equilibra ambientes quebrados aprende cedo a se colocar por último. Aprende que seus sentimentos podem esperar. Aprende que a sua dor pode ser adiada. Mas dor adiada não desaparece. Ela se acumula. E chega um momento em que o corpo começa a falar mais alto do que a mente.
Talvez você tenha sentido isso em forma de ansiedade, de cansaço extremo, de irritação sem motivo aparente, de vontade de se isolar. Esses não são sinais de fraqueza, são sinais de saturação emocional. Você passou tempo demais regulando o próprio caos externo e ignorando o seu próprio desequilíbrio interno. E existe algo que você precisa compreender agora. O preço de ser o equilíbrio dos outros é muitas vezes perder o próprio centro. Você se desconectou de si para manter os outros conectados. Você se moldou para não gerar conflito. Você se calou para preservar ambientes que nunca te preservaram. E isso cria uma ferida silenciosa, a sensação de não ser visto pelo que é, mas apenas pelo que faz. Talvez você tenha se perguntado em algum momento: se eu parar de sustentar, quem eu sou? Se eu não for o equilíbrio, o que sobra de mim? Essas perguntas assustam, porque durante muito tempo a sua identidade esteve ligada à função que você exercia. Mas existe algo muito importante que eu te digo agora. Você é mais do que o papel que assumiu para sobreviver. Você não é apenas o mediador, não é apenas o que aguenta, não é apenas o que entende tudo. Existe um você que ficou escondido, esperando um espaço seguro para aparecer. E esse espaço começa a surgir quando você para de se sacrificar pelos outros, quando você começa a dizer menos sim automáticos, quando você se afasta de conversas que te drenam, quando você deixa de explicar comportamentos abusivos, quando você para de justificar o injustificável. No início, isso gera estranhamento. Alguns vão sentir sua mudança, outros vão testar seus limites, alguns vão tentar te puxar de volta para o lugar antigo. Isso é esperado, porque quando o equilíbrio sai, o desequilíbrio fica visível, e nem todos gostam de ver o próprio caos refletido. Mas não volte atrás por medo, não se anule para manter conforto alheio, não se diminua para caber em ambientes quebrados. Você já fez isso por tempo demais. Se essa parte está fazendo sentido, deixe o seu like agora. Isso ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que também viveram sustentando o que nunca foi justo. E se ainda não se inscreveu, se inscreva. Aqui você aprende que se preservar não é egoísmo, é sobrevivência consciente. Existe uma força nova se formando em você. Não a força de suportar, mas a força de escolher. Escolher onde ficar, escolher onde investir energia, escolher onde não entrar mais. E essa força muda o rumo da sua vida. Na próxima parte, eu vou te mostrar como o universo reage quando você deixa de ser o equilíbrio de ambientes quebrados e por que, a partir disso, novas portas começam a se abrir, mesmo que você ainda não consiga ver claramente. Continue comigo. A mensagem está se caminhando para o ponto decisivo. Agora, escute com ainda mais calma, porque essa parte costuma tocar o ponto em que tudo começa a mudar. Quando você deixa de ser o equilíbrio de ambientes quebrados, o universo percebe imediatamente, não como punição, não como perda, mas como reposicionamento. É como se a vida dissesse: agora ele não sustenta mais o que não é dele. E a partir desse momento, os caminhos começam a se reorganizar. Você pode notar que certas situações simplesmente deixam de se repetir.
Discussões que antes voltavam como um ciclo cansativo, agora não acontecem mais. Convites que te colocariam em lugares pesados deixam de surgir. Demandas que antes caíam todas sobre você começam a ser distribuídas. Isso não é acaso, é consequência direta da sua mudança interna. Quando você para de equilibrar o que está quebrado, o universo para de te colocar nesses cenários. Talvez você ainda esteja vivendo um período estranho, uma sensação de entre lugares. Nem onde estava antes, nem totalmente confortável no novo. Esse espaço não é vazio, é transição. Você está saindo do papel de sustentação para entrar no papel de vivência, e isso exige um tempo de ajuste. Você pode sentir medo de não ser mais necessário, medo de não ser chamado, medo de perder importância. Mas observe algo com honestidade. Ser necessário nunca te trouxe paz. Ser indispensável nunca te trouxe descanso. Ser o equilíbrio nunca te trouxe leveza. Agora, a vida começa a te oferecer algo diferente. Relações onde você não precisa regular emoções alheias. Ambientes onde você pode existir sem vigiar. Espaços onde sua presença não é exigência, é escolha. No início, isso pode parecer estranho, quase vazio, porque você se acostumou ao caos como referência. Mas o caos não era vida, era sobrevivência. E você não veio a esse mundo para apenas sobreviver. Você pode perceber que sua sensibilidade continua existindo. Você ainda sente o ambiente, ainda percebe o que não é dito, ainda entende o que os outros não conseguem expressar. Mas agora você não absorve mais. Você sente, mas não carrega. Você percebe, mas não sustenta. Entende, mas não se responsabiliza. Essa é a diferença entre empatia e autossacrifício. E é isso que o universo começa a respeitar em você. Se essa mensagem está te trazendo clareza, deixe o seu like agora. Isso ajuda essa palavra a chegar em quem também precisa parar de equilibrar o que nunca foi justo. E se ainda não se inscreveu, se inscreva. Aqui você aprende que se preservar é parte do caminho espiritual. Você não precisa mais entrar em ambientes já quebrados achando que é sua missão consertar. Não é. Sua missão agora é não se perder de novo. Você não precisa explicar sua saída. Não precisa justificar sua distância. Não precisa convencer ninguém do seu cansaço. Quem viveu sustentando ambientes quebrados sabe que explicar nunca adiantou. Agora, o silêncio é limite e o limite é cuidado. Na próxima parte, eu vou falar sobre o momento em que você começou a ser atraído para ambientes equilibrados e por que isso pode causar estranhamento no início, mesmo sendo que você sempre precisou. Permaneça comigo. A mensagem ainda vai te conduzir ao fechamento. Agora, permita que eu te leve um pouco mais fundo, porque este é o ponto em que muitas pessoas finalmente se reconhecem. Quando você começa a ser atraído para ambientes equilibrados, algo curioso acontece. Você estranha a paz, estranha o silêncio leve, estranha a ausência de conflito, porque por muito tempo o seu corpo associou presença com tensão e pertencimento com esforço. Ambientes equilibrados não exigem vigilância, não exigem que você se antecipe,
não exigem que você traduza emoções alheias. E isso pode causar desconforto no início. Você pode se perguntar: por que ninguém está brigando? Por que ninguém está cobrando? Por que ninguém precisa de mim agora? Esse estranhamento não significa que algo está errado. Significa que você saiu do caos. E quem viveu muito tempo equilibrando ambientes quebrados demora a confiar na estabilidade. Você pode sentir vontade de fazer algo, de consertar, de ajustar. Pode sentir a necessidade de ocupar um lugar que já não é mais seu. Isso é reflexo do hábito, não da necessidade real. Observe com atenção. Em ambientes equilibrados, você é aceito pelo que é, não pelo que sustenta. Você não precisa provar valor, não precisa se adaptar, não precisa se anular. E isso assusta, porque você foi condicionado a acreditar que só era necessário quando estava resolvendo algo. Mas agora você começa a aprender uma nova lição. Você é suficiente mesmo quando não está salvando ninguém. Essa compreensão muda tudo. Você começa a se permitir falar mais devagar, respirar com mais profundidade, expressar opiniões sem medo de causar ruptura. Você começa a existir sem pedir desculpas, e isso é libertador. Talvez você perceba que algumas pessoas não acompanham essa nova fase, não porque você mudou para pior, mas porque elas não sabem viver sem caos. Elas confundem intensidade com conflito, confundem vínculo com dependência. Você não precisa convencê-las de nada, você apenas segue. O universo começa a te proteger de lugares onde você precisaria voltar a se quebrar. Convites não chegam, situações não se formam, caminhos simplesmente não se abrem. E isso é cuidado. Você passou tempo demais sendo o equilíbrio de ambientes quebrados. Agora é a sua vez de ser sustentado por ambientes inteiros. Se essa parte da mensagem está fazendo sentido, deixe um comentário simples agora. Eu escolho a paz, não para mostrar a ninguém, mas para afirmar dentro de você. E se ainda não curtiu o vídeo, curta agora. Esse gesto ajuda essa mensagem a alcançar quem também precisa sair do caos. E se inscreva no canal. Aqui você encontra mensagens que não te exigem sacrifício, apenas verdade. Existe algo importante que você precisa ouvir antes de encerrarmos. Você não falhou por sair de ambientes quebrados. Você não abandonou ninguém por se preservar. Você não perdeu nada ao deixar de equilibrar o que nunca foi justo. Você apenas amadureceu espiritualmente. E quem amadurece, muda de lugar. Permaneça comigo. Estamos chegando ao fechamento. Permaneça mais um pouco. Essa é a parte em que tudo se assenta. Quando você finalmente se permite viver sem o peso de equilibrar o mundo, algo muito importante acontece. Você começa a sentir quem você é quando não está em estado de alerta. E esse reencontro é silencioso, mas poderoso. Você percebe que não precisa mais chegar nos lugares preparado. Não precisa mais medir cada palavra. Não precisa mais prever reações. Não precisa mais sustentar climas. Você chega e isso basta. No começo pode dar a sensação de vazio, como se faltasse algo para fazer, como se você estivesse devendo alguma coisa. Mas isso não é vazio, é espaço. Espaço que antes era ocupado por tensão.
por responsabilidade excessiva, por preocupações que nunca foram suas. Agora, esse espaço começa a ser preenchido por coisas simples. Um riso sem esforço, uma conversa leve, um momento de silêncio que não pesa. E é nesse espaço que você começa a se reconstruir. Você começa a lembrar do que gosta, do que te dá prazer, do que te faz sentir vivo. Coisas que ficaram esquecidas enquanto você equilibrava ambientes quebrados. Você pode até sentir tristeza ao perceber quanto tempo viveu assim. Isso é natural. É o luto de quem percebe que sobreviveu mais do que viveu. Não exige sacrifício, que pertencimento não exige anulação. E isso muda profundamente a forma como você se posiciona no mundo. Você não entra mais para consertar, você entra para compartilhar. Você não fica para sustentar, você fica enquanto faz sentido. E quando não faz, você sai, sem culpa, sem explicação longa, sem necessidade de provar nada. Esse é o ponto em que você se torna inteiro. Se essa mensagem te acompanhou até aqui, curta o vídeo agora. Isso ajuda essa palavra a alcançar quem também foi o equilíbrio de ambientes quebrados. E se inscreva no canal. Aqui você encontra mensagens para quem cansou de sobreviver e começou a se respeitar. Antes de encerrar, eu quero que você leve algo com você. Você não nasceu para ser o eixo do caos. Você nasceu para viver em equilíbrio. E tudo que te afastar disso não merece mais a sua energia. Se sentir no coração, deixe um último comentário simples. Eu não vou mais me perder. Não para o mundo, para você. Eu sou Maria Padilha. Eu falo com quem sustentou demais e agora escolhe a própria paz. Se permita viver sem carregar o que nunca foi seu. O ciclo se encerra aqui e um novo começa agora. E eu sempre vou estar com você. Laroie, Axé.